Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Aula agora da Resolução 360 de 2010 para o cargo de agente de trânsito, resolução do CONTRAN, concurso DETRAN do Estado de São Paulo. Não deixe de privilegiar esse trabalho se inscrevendo no canal aqui embaixo, assim você me motiva a continuar colocando aulas gratuitas para você, tudo bem? Então vamos lá, artigo 1º, a gente vai falar do condutor de país estrangeiro, quais são as regras, enfim, que se ele já é habilitado fora, se não é, o que, que ele tem que fazer, é mais ou menos disso que essa resolução trata. Então, artigo 1º, o condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil, e igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. Então, esse artigo 1º, ele já tem diversas informações, pessoal. Ele fala, então, do veículo automotor, né, o condutor de veículo automotor, que é oriundo de algum país estrangeiro e que já é habilitado neste país. E essa pessoa, esse condutor, ele é penalmente imputável no Brasil. Então, não tem nada contra ele aqui. Não cometeu nenhum crime, etc. Então, ele pode dirigir no território nacional, mas quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados ou aprovados pela República Federativa do Brasil, e também tem que respeitar o princípio da reciprocidade. É quando também esse outro país de origem acaba dando os mesmos direitos ao brasileiro, por exemplo. Então, caso isso ocorra, então aí esse condutor desse país está habilitado a conduzir um veículo automotor aqui, tá bom? Então aqui ele dá o prazo ainda de 180 dias. Vamos lá então continuar. Parágrafo 1º. O prazo que se refere o caput que a gente viu desse artigo iniciar-se-á a partir da data de entrada no âmbito do território brasileiro. Então, no âmbito territorial brasileiro. Então, conta-se 180 dias a partir da entrada aqui no território brasileiro. Parágrafo 2º. O órgão máximo executivo de trânsito da União informará aos demais órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito a que países se aplica o disposto nesse artigo. Então, lembra que eu falei aqui do princípio da reciprocidade? Então, o país precisa ser recíproco com o Brasil também. Então, quais países são esses? Daí vai ser informado pelo o órgão executivo de trânsito da União informará os demais órgãos ou também entidades do Sistema Nacional de Trânsito falando quais são os países que se aplica este dispositivo, esta resolução. Parágrafo 3º. O condutor de que trata o caput desse artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade acompanhada do seu documento de identificação. Então, além da carteira de habilitação, o condutor precisa do seu documento de identificação também. E, é claro, precisa estar dentro do prazo de validade a sua habilitação estrangeira. Parágrafo 4º. O condutor estrangeiro, após o prazo máximo, né, que é o prazo de 180 dias de estado regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito do território brasileiro, deverá submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Então, se ele quiser continuar a dirigir por mais de 180 dias, ele precisa se submeter aos exames físico, mental e de avaliação psicológica. Parágrafo 5º. Na hipótese de mudança de categoria, deverá ser obedecido o estabelecido lá no artigo 146 do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 6º. Disposto nos parágrafos anteriores, não terá caráter de obrigatoriedade aos diplomatas ou cônsules de carreira e aqueles a eles equiparados. Então, não se aplica, não terá caráter de obrigatoriedade quando se falar aos diplomatas ou cônsules de carreira e aqueles a eles equiparados. Artigo 2º. O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estado regular desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, poderá dirigir no território nacional mediante a troca de sua habilitação de origem pela equivalente nacional,
junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e ser aprovado ainda nos exames de aptidão física mental, avaliação psicológica, direção veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da CNH brasileira, certo? Da Carteira Nacional de Habilitação. Então, basicamente, o condutor que não for de determinado país que tenha essa reciprocidade, então não reconhecida pelo governo brasileiro, daí ele pode dirigir ainda no território nacional, mas aí ele tem que trocar sua habilitação, a estrangeira pela brasileira. Daí tem que passar por todos os testes que um brasileiro naturalmente precisa passar. Provas física, mental, avaliação psicológica e de direção veicular. Artigo 3º, ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as regras estabelecidas no artigo 1º e 2º, respectivamente, comprovando que mantida residência normal naquele país por um período não inferior a 6 meses, quando do momento da sua habilitação. Parágrafo único. A comprovação de residência mencionada no caput desse artigo para habilitações oriundas de países fronteiriços, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, Chile e Equador, se dará com a apresentação de atestado, declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país. Artigo 4º. O estrangeiro não habilitado, com estado regular no Brasil, se ele pretende se habilitar-se para conduzir um veículo automotor no território nacional, ele deve, então, satisfazer todas as exigências previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor. Artigo 5º. Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na proibição do direito de dirigir, a autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências com base no artigo 42 da Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada em Viena e promulgada por esse decreto aqui de 1981. Então, inciso 1, ele vai poder fazer o quê, certo? Caso ocorra proibição do direito de dirigir, a autoridade ela poderá tomar quais providências? Então, recolher e reter o documento de habilitação até que expire o prazo da suspensão do direito de usá-la ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída ocorrer antes de expirar o prazo. Inciso 2. Comunicar à autoridade que expediu ou em cujo nome foi expedido o documento de habilitação à suspensão do direito de usá-la, solicitando que notifique ao interessado da decisão tomada. Inciso 3. Indicar no documento de habilitação que o mesmo não é válido no território nacional quando se tratar de documento de habilitação com validade internacional. Parágrafo único. Quando se tratar de emissão diplomática, consular ou a elas equiparadas, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Artigo 6º. O condutor em habilitação internacional para dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na suspensão ou cassação do direito de dirigir, terá o recolhimento e apreensão desta, juntamente com o documento de habilitação nacional, ou pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo único. A carteira internacional expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF não poderá substituir a CNH. Então, pessoal, aqui terminamos, certo? Os próximos artigos é aqueles que revogam alguma resolução ou fala da entrada em vigor dessa resolução em publicação. Lembrando, pessoal, eu vou postar gratuitamente aqui no canal uma questão inédita sobre essa resolução. Pelo menos uma questão inédita, certo? Mas se você quiser mais questões inéditas, tem a apostila de questões inéditas, primeiro link na descrição. Mas contém nessa apostila as resoluções apenas comuns aos dois cargos, agente oficial de trânsito, além de questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Para mais informações, primeiro link na descrição desse vídeo. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.